Aos poucos, a vida começa a voltar ao normal na aldeia Jaguapiru. Indígenas fazem fila para pegar a cesta básica que é repassada todo mês a mais de 4.000 famílias da comunidade. Na última semana, o conflito entre índios e sitiantes, que já se arrasta há quase 4 anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ganhou contornos de maior tensão. Indígenas e seguranças da Fazenda Fênix, que fica às margens do anel viário da cidade, entraram em confronto. Após a troca de tiros, 3 indígenas e um segurança ficaram feridos. A situação só foi controlada com a presença da polícia e dos bombeiros, mas o clima permanece tenso. Em 2016, quando começaram as ocupações, a FUNAI e o Ministério Público Federal alegaram em recurso ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que os sítios ocupados seriam extensão da reserva criada em 1917, já que do total dos 3.600 hectares, 71 não foram registrados no cartório de imóveis. Para tentar uma solução para o conflito, o Sindicato Rural de Dourados promoveu uma reunião com o secretário nacional de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura e com o presidente em exercício da FUNAI, Alcir Amaral Teixeira, além de representantes da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e representantes de produtores rurais que reivindicam providências para evitar novos confrontos. E esperamos que o governo federal, através da FUNAI, tome as providências necessárias para que oriente essas lideranças que estão sendo manipuladas, para que não façam esse tipo de invasão. O produtor conta que a propriedade em Rio Brilhante, que está com a família há mais de 50 anos, acabou sendo ocupada por indígenas. O caso está na justiça há mais de uma década. E há 14 anos essa propriedade foi invadida pelos indígenas. É uma situação muito difícil, muito constrangedora para todos nós. E nós nos sentimos desamparados, porque fomos expulsos da nossa propriedade. Nós estamos pagando imposto, mas nos usufruímos dessa propriedade. Para o Sindicato Rural de Dourados, os índios se sentem à vontade para ocupar propriedades rurais. Eles se sentem empoderados para continuar invadindo. E a gente vê casos de pessoas que a única propriedade que tem são pequenos sítios, que sai às vezes só com a roupa do corpo. Tira todo o meio de sobrevivência. É uma insegurança jurídica que a gente não sabe no que pode virar. Durante o encontro, o presidente da FUNAI disse que o órgão pretende identificar os responsáveis pelas ocupações. Nós não aceitamos de jeito nenhum, nem auxiliamos, nem vamos dar apoio a nenhuma invasão, entendeu? E vamos procurar apurar também, junto com as forças de segurança, quem são os responsáveis. O secretário nacional de Assuntos Fundiários afirmou que o governo federal acompanha o conflito atentamente e com muita preocupação. Essas áreas que estão sendo invadidas são áreas particulares, são áreas privadas, não são áreas indígenas. Invasão é crime. Propriedade privada tem que ser respeitada, a área indígena tem que ser respeitada. Já os indígenas têm outra opinião sobre a terra em disputa. Reivindicamos o direito de posse das terras que já pelos estudos indicam que são indígenas, Eu acredito que também não precisaria chegar a esse ponto se os órgãos responsáveis tivessem tomado providência antes, A situação de violência, a gente nunca procurou isso, a gente procura sempre se dar bem com a comunidade não indígena. Laurentino Rodrigues, um dos líderes da aldeia Jaguapiru, observa que a situação da comunidade é muito crítica, porque a área de 3.600 hectares ficou pequena para tantos indígenas. Hoje aqui vivem mais de 18.000 pessoas. Chegaram aqui, Marechal Rondon, aí fizeram picada, cortaram, lotearam isso, Então entregou lote para cada pai. Aí a família foi aumentando, E as terras foi ficando pouca. Precisamos da terra para nós, plantar a agricultura familiar para nós sobreviver. Os indígenas também afirmam que os ocupantes que estão em conflito com produtores rurais da região são desaldeados, ou seja, não possuem nenhum vínculo com a reserva de Dourados. São pessoas assim que veio, do Amambai, do Carapó, são misturados Paraguai com os índios, Daí que está morando só branco, quase os índios não tem lá não. Nós daqui da aldeia atual, ninguém foi para lá. Ninguém foi para lá para fazer tumulto lá. O conflito tem prejudicado pessoas como Remício. O indígena costumava ser contratado para trabalhar em propriedades da região. Eu trabalho com fazendeiro, sacrista.
4 anos trabalho com ele. Eles têm medo porque ficar mais tempo assim, então já tinha pessoa, já dá conta para pessoa por causa disso, né? Tudo os fazendeiros, tudo é meu amigo, eu conheço tudo os fazendeiros. E em meio ao conflito aqui na aldeia, um projeto de roça comunitária já está sendo desenvolvido desde 2018. Idealizador da iniciativa, o professor Cajetano Vera conta que a formação da aldeia surgiu com a expulsão de índios de suas terras, vindos de várias regiões do estado. Ele explica que a organização social da etnia Guarani-Kaiowá na Reserva Indígena de Dourados é diferente de outras aldeias, em que há um núcleo comunitário homogêneo. A família onde tem uma liderança, seja pai ou mãe, que toma conta cerca de 50 até 70 pessoas numa família. Após esse número, se divide para poder unificar a família e ter um cuidado melhor. Nelson é professor indígena. Ele conta que os conflitos em relação à posse da terra começaram fora de Dourados, ainda nos anos 80. A origem foi na Vista, na aldeia Piraquá. De lá para cá foi crescendo então a ideia de retomar e criou-se uma escola que hoje já assumiu também, mas tem ainda os discípulos por aí que propaga a ideia de retomada. Esse problema vem afetando nós que não tem nada a ver com as brigas com os sitiantes. No meu modo de ver, não precisa brigar. Deixa na mão da justiça, a justiça resolve. O dia que resolver o problema, a gente vai assumir o lugar. Mas na briga, acho que não vai ter negociação. Ó, aquele ali tá armado, ó. Aquele do barraco ali, ó. Ó o revólver na mão dele aqui, ó.